Que louvor maravilhoso. Que louvor maravilhoso. Deixa eu ver quem que está ali em cima. Aline? Aline, coloca para mim, fazendo um favor, Romanos 10. Começando ali no versículo 9, por gentileza. Amados, semana passada, quando o pastor Satírio ministrou a palavra, como que era a frase mesmo? Quem pode refrescar a minha mente? Eu me lembro quando. Queridos, oi? Obrigado. Marinheiro de primeira viagem, então tem desses negócios aí. As crianças já podem estar indo para a salinha, ainda mais quando muda a ordem, dá meio uma bagunça assim na mente. As crianças, então, podem estar indo para a salinha. Aquele velho negócio, sair sem correr. Eu me lembro quando. Sabem, queridos, isso trouxe à minha mente uma lembrança que nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo. Que nós precisamos falar, que nós precisamos testemunhar, que nós precisamos mostrar para as pessoas aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Os irmãos podem me acompanhar. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O próximo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Você crê no Senhor? Está fraco. Nós precisamos ser mais convictos de algumas coisas. Vocês creem no Senhor? Glória a Deus. Pois não há distinção entre judeu e grego, ou seja, não há distinção entre o povo de Deus e nós, gentios. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. O próximo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, olha que promessa tremenda. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O próximo. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Aline, coloca para mim Isaías 6:8, por gentileza. Sabem, queridos, há um tempo atrás, em um culto de missões, nós cantamos uma música aqui, onde o refrão dessa música era exatamente esse. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Isso ardeu meu coração. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Você tem coragem de ler o que está escrito ali? Igreja, vocês têm coragem de ler o que está escrito ali? Vamos ler juntos? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Você quer ser enviado? Você quer se dispor a fazer a vontade do Senhor, a viver o propósito do Senhor na sua vida? O Espírito está perguntando, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Queridos, hoje nós estamos, há muitas igrejas que elas têm se tornado verdadeiros templos de adoração, um louvor maravilhoso, um show praticamente quase que pirotécnico no altar, é luzes, é gelo seco, é aquele negócio todo, é aquele louvor afinadinho, aquela perfeição, mas e o propósito, queridos? E a missão? Sabem, quando eu olho para essas bandeiras aqui em cima, e principalmente para essa daqui da Alemanha,
me veio uma gratidão muito grande ao meu coração. Porque a Cristianismo Decidido, a associação, ela nasceu por missionários alemães que vieram para cá em 1932. Na verdade, foram para Ponta Grossa, ali, região do Ivaí. Mas sabem, queridos, nós precisamos voltar ao propósito, que é falar do Evangelho, é testemunhar do Evangelho, é testemunhar, mostrar as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E aqui, se eu fosse perguntar de novo, eu me lembro quando? Eu garanto que hoje aqui nós teríamos muita história para contar, muita coisa boa para compartilhar, muito testemunho para edificar a minha fé e a sua fé. Só que é muito engraçado que muitas vezes nós nos calamos, nós não testemunhamos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Por quê? Sabem, uma outra coisa que eu acho muito interessante, nós vemos hoje no nosso dia a dia, pessoas que por fora estão sorrindo. Nós encontramos pessoas com sorrisos no rosto o dia inteiro, mas por dentro, muitas vezes, elas estão gritando, me ajuda, preciso de ajuda. E talvez você é um milagre que essa pessoa espera. Ah, mas como assim, pastor? Eu sou um milagre que essa pessoa espera. A única coisa, talvez, que você precise fazer é abrir sua boca e testemunhar de Jesus para ela. Sabe, queridos, nós sabemos falar sobre tudo, nós ouvimos de tudo, nós buscamos tudo no YouTube. Não é verdade? Netflix, então, nem se fala. Vocês já ouviram eu falar aqui, eu não tenho nada contra Netflix e YouTube. Muito pelo contrário. Eu acho que você tem liberdade para fazer aquilo que você gosta no seu tempo livre. Mas olha só, quantos aqui hoje pegaram a Bíblia para ler? Ou não precisa nem ter pego a Bíblia, aquele livrão grande, imenso, enorme, com aquele monte de livro. Talvez se conectou no Spotify, ouviu a Bíblia, ouviu um capítulo da Bíblia, abriu lá o YouVersion e leu lá um capítulo da Bíblia. Mas quantos aqui hoje leram a palavra? Quantos aqui receberam hoje o nosso plano de leitura semanal e leram a palavra de hoje? Sabem, o pastor Zé, ele foi muito feliz naquele vídeo que ele trouxe no começo, quando ele mostrou aqueles dados. Queridos, vamos olhar para os pontos positivos. Quem se lembra de algum lá que pode dizer? Eu lembro de um que aumenta 407%. Amados, nós precisamos voltar à palavra. Nós precisamos voltar a buscar a salvação. Precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Sabem, o mais engraçado de tudo é que não é vindo ao culto aos domingos, sentando aqui na cadeira, passando por um louvor maravilhoso, permitindo que o Senhor quebrante o teu coração de tal modo que você possa sentir ali a presença. Sabe, amados, e tem uma outra coisa que eu quero ressaltar aqui. Nós temos clamado a presença de Deus em nosso meio, porque a palavra diz, se 2 ou mais pessoas estiverem ali em meu nome, ali eu estarei. Garanto que nós estamos aqui em muito mais de 3 pessoas, no nome do Senhor, amém? A presença do Senhor está aqui no nosso meio, porque Ele é onipresente. Mas quantas vezes nós buscamos a presença manifesta de Deus no nosso meio? E essa presença manifesta que vai nos curar, que vai nos restaurar, que vai trazer vida, que vai nos transformar. Nós precisamos buscar essa presença, amados. Nós precisamos, quando os pastores fazem apelo aqui em cima, nós precisamos colocar aos pés do Senhor aquilo que tem nos tirado a paz, tem nos tirado sossego. Quer seja enfermidade, quer seja um problema financeiro, quer seja um problema familiar, não importa. Mas nós precisamos buscar a presença manifesta de Jesus aqui em nosso meio. Para quê?
para que nós possamos experimentar as maravilhas de quando a palavra é pregada. E muitas vezes, como eu falei, nós temos um louvor maravilhoso que nos quebranta, mas que quando nós saímos da porta para fora e começamos a semana, rapidamente a nossa energia se esgota. E aí chega a quinta-feira, um momento maravilhoso de irmos na célula. E aí a gente está cansado, a gente resolve não ir na célula. E aí a gente fica mais sem energia ainda. Queridos, nós precisamos pregar. Nós precisamos testemunhar, nós precisamos estar presentes, sabe, nos cultos, nas células. Por que esse texto de Romanos 10,14 me chamou muita atenção? A parte que me chamou a atenção é exatamente essa. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Amados, para mim conhecer a Cristo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Eu também acredito que foi isso para muitos de vocês aqui hoje. Talvez a sua vida pode não ser aquele mar de rosas que muitas vezes nós imaginamos que todo cristão tem. Mas é aí que agora eu digo para você. A nossa vida pode não ser um mar de rosas, mas é uma maravilha. Porque o Senhor nos abençoa desde o momento que acordamos até o momento que vamos deitar. Como? Nós temos um trabalho, nós temos comida na mesa, nós temos uma cama quentinha. Não é verdade? Então, para mim, Jesus foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. E até hoje eu me lembro da primeira pessoa que falou de Jesus para mim. Eu tinha 14 anos de idade, foi meu chefe, no local de trabalho. Quantas vezes nós temos a oportunidade de falar, de testemunhar de Jesus, de pregar Jesus para as pessoas, e nós não fazemos isso. Sem pregadores não há ouvintes, sem ouvintes não há fé, sem fé não há salvação. A pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: onde estão os pregadores? E aqui, onde estão os pregadores, eu quero fazer uma ressalva, que não é onde estão os pastores. Porque a palavra, ela diz assim, que nós precisamos ir por todo mundo pregando o evangelho. Não diz assim, os pastores, os evangelistas, os mestres. Não, queridos, é todos nós. Todos nós precisamos levar a palavra de Deus. Todos nós somos chamados a pregar o evangelho. Muitas vezes, quem está aqui em cima tem uma responsabilidade que vocês não imaginam o tamanho dela. Mas não é porque nós estamos aqui em cima que só nós somos pregadores, não. Vocês aí embaixo têm uma oportunidade enorme de pregar o evangelho no trabalho, na escola, na família. Todos nós temos essa oportunidade. E nós precisamos fazer isso. Onde estão os que dirão, eis-me aqui, envia-me a mim? Eu me lembro que no dia da minha consagração, do pastor Zé, a pastora Sueli, pastor André, pastor Felipe, pastora Rebeca, o pastor Ricardo disse exatamente esse versículo aqui em cima. Eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, é muito bonito nós falarmos isso, mas é mais lindo ainda quando chega o momento da prática e nós vamos àqueles que precisam ouvir, que nós vamos àqueles a quem precisam ser resgatados, ser salvos. Nós temos uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. E nós precisamos entender que evangelizar não é uma opção, é missão. Missão da igreja, missão minha e tua, e que muitas vezes nós estamos sendo displicentes com isso, nós não estamos dando a devida importância. Sabem, queridos, Deus não unge espectadores, Deus não nos trouxe para cá, não derramou o Espírito Santo dele sobre as nossas vidas, nós não temos experimentado a presença manifesta de Deus aqui em nosso meio, como meros espectadores. Mas Deus unge mensageiros. Deus tem levantado pessoas nesse tempo
para pregar o Evangelho. E, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Esses dias eu estava dando uma olhada em uns vídeos no YouTube, e o primeiro vídeo que eu vi assim foi meio gritante, dizia assim: Jared Kushner, é o genro do Trump, cumpre a profecia de Daniel 9. Eu falei, ai, Jesus. Amados, nós precisamos, é tempo de pregar. A palavra diz, pregue em tempo e fora de tempo. É tempo de pregarmos. É tempo de mostrarmos Jesus Cristo, vivo, ressurreto, um Jesus que cura, que liberta, que salva, que transforma. Nós não podemos perder as oportunidades. Sabem, Romanos 10... Aline, pode deixar ali para mim Romanos 10, 14, por gentileza? Pode até meio que esquecer dele ali um tempinho. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Nós temos uma necessidade muito grande de pregar. É necessário que a igreja pregue, é necessário que a igreja fale, é necessário que a igreja mostre um Jesus Cristo vivo. Sabem, queridos, quando nós lemos na história sobre os grandes avivamentos, nós vemos que quando a palavra era pregada, coisas tremendas aconteciam. A palavra era pregada e essas maravilhas aconteciam porque elas testificavam aquilo que foi pregado. Nós precisamos voltar a esse tempo onde a palavra é pregada e sinais e maravilhas acontecem. Hoje, muitas vezes, nós temos vergonha. Eu vou dizer por mim, porque eu sei que eu não vou responder nenhum processo civil por isso. Muitas vezes, quando o pastor Satírio, ou algum pastor que está pregando aqui na frente, ou vem alguém de fora e fala, quem está com alguma dor, vem aqui na frente. Eu fico com vergonha de vir. Mas aí, na mesma hora, eu penso assim, eu vou deixar de receber a bênção por vergonha? E quantas vezes a gente deixa de receber essa bênção por vergonha? Quantas vezes nós deixamos de pregar por vergonha? Nós deixamos de apresentar Jesus por vergonha. E a palavra é muito clara quando ela diz assim que se nós nos envergonharmos de Jesus, Jesus também se envergonhará de nós naquele grande dia. Jair, faz um favor para mim, diminui um pouco aqui que o ar daqui, que está começando a dar frio. Amados, parece brincadeira, mas depois que você perde uns quilinhos, caiu 2 graus da temperatura lá em Curitiba, aqui eu já estou batendo os dentes. Olha, sabe, Paulo nos mostra que ninguém pode invocar o nome do Senhor sem antes crer, e ninguém pode crer sem ouvir a palavra, porque nós precisamos ouvir a palavra para crer. Obrigado. A palavra, é ela quem produz as maravilhas em nosso meio. É a palavra quem nos confronta. É a palavra quem nos transforma. Sabem, em muitas igrejas é comum, nós temos lá um pregador falando, trazendo uma mensagem coach, um pregador trazendo uma mensagem que vai dar uma massageada ali no seu ego, mas que não vai te confrontar com seus vícios, que não vai te confrontar com a sua vida desregrada, que não vai te confrontar com seus pecados, que não vai te fazer buscar uma transformação no Espírito Santo. Isso é muito comum. Hoje, queridos, nós estamos vivendo em um tempo tão caótico, onde nós precisamos ser a resposta para esse mundo. E nós só vamos conseguir ser essa resposta pregando a palavra, testemunhando aquilo que Deus fez em nossas vidas. A fé, ela não nasce de experiências místicas isoladas. Queridos, a fé nasce da exposição da palavra de Deus. Porque é a palavra que produz fé em nossos corações. Não tem outra forma.
Nós precisamos pregar a palavra, ouvir a palavra. O que nós temos ouvido durante a nossa semana? Sabem, a palavra é o canal da salvação estabelecido por Deus. Queridos, nós precisamos buscar essa palavra diligentemente em nossas vidas. Não precisa erguer a sua mão, eu vou falar antes de perguntar, porque aí a gente às vezes não corre o risco de ir. Quantos aqui estão seguindo o plano de leitura bíblica anual? Agora, quantos aqui assistiram pelo menos um dorama esse ano na Netflix? Também não precisa levantar a mão. Quantos aqui assistiram pelo menos um jogo de futebol esse ano na televisão? Também não precisa levantar a mão. Sabe, amados, é muito controverso. Muitas vezes nós dizemos que não temos tempo, nós não temos tempo de vir na igreja, nós não temos tempo de ir na célula, nós não temos tempo de pegar a Bíblia, nós não temos tempo de pegar um louvor, nós não temos tempo disso, nós não temos tempo. Mas a grande verdade é que o nosso tempo, nós gastamos ele com aquilo que nos é importante. E se Deus não é importante para você, você não vai gastar o seu tempo com ele. Essa é a grande verdade. Só que, amados, ao mesmo tempo que Deus nos deu a liberdade para escolher aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós queremos fazer, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos transformando essa liberdade em libertinagem. Sabe? Nós estamos desvirtuando o conceito de liberdade. Onde muitas vezes achamos que liberdade é fazer aquilo que nos traz alegria, aquilo que nós queremos fazer, quando na verdade liberdade é você fazer aquilo que precisa ser feito. Sabem, queridos, como eu falei, nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos começar a abrir os nossos ouvidos espirituais e os nossos olhos, porque sabem, os dias estão se abreviando. Eu não sei se os irmãos têm percebido isso. O ano parece que começou ontem. Nós já estamos no final de outubro. Mas 70 dias, acaba o ano. 2025 já está quase no final. Queridos, eu nasci em 1976. Eu nasci no milênio passado. Igual muitos aqui. Nós já estamos no ano de 2025, vem 2026, vem 2027, vem 2028, vem 2029, vem 2030. E o tempo está voando. E nós estamos perdendo tempo com coisas que não edificam a nossa salvação, que não edificam a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar com, sabem, a pregação, ela abre os nossos ouvidos espirituais para as verdades que Deus quer nos ensinar. E nós precisamos, abrir os nossos ouvidos. Nós precisamos buscar alimentos corretos na internet. Quando a palavra é pregada com poder e unção, o Espírito Santo convence o pecador, liberta o cativo e transforma corações. Poder e unção. Quando isso acontece, quando a palavra é ministrada, ela transforma as nossas vidas. Queridos, quantos de nós já não entrou aqui na igreja desanimado, triste, cansado, sem perspectiva? E quando começou a ministração? Eu vou citar um exemplo que eu até falei na célula. A galera da célula está aqui, eles não vão deixar eu passar vergonha sozinho. Quarta-feira eu fui literalmente moído para a célula, arrebentado, triste, chateado. Muito, 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 muito. Um sentimento que veio de graça. Nossa, isso acontece? Acontece. Acontece. E quando nós chegamos lá, e o tema da célula era eu me lembro que,
e colocaram lá um louvor. Gente, aquele louvor ministrou tanto o meu coração. Foi como se eu pudesse experimentar um bálsamo de Deus sendo derramado na minha cabeça, escorrendo por todo o meu corpo, trazendo leveza, trazendo alívio, trazendo gratidão. Queridos, a palavra ministrada com unção. Quantas vezes nós não experimentamos isso aqui na igreja? Mas sabem por que todo domingo precisa ser uma luta para vir para o culto? E detalhe, nós não estamos aqui para agradar o pastor. Não é porque ele não está aqui que eu estou falando hoje. Mas nós não estamos aqui para agradar ele. Embora deveríamos, porque ele ora pelas nossas vidas. Mas nós estamos aqui para entregar o nosso culto, a nossa expressão de adoração a Deus. E nós temos preguiça, amados, de fazer isso. Sabem, eu digo essas coisas porque antes de falar para vocês, o Espírito Santo me cobra. Todo mundo que vem aqui para cima, vocês podem ter certeza que ele é burilado. Antes ou depois de falar, ele é burilado. Lapidado. Ele experimenta uma lixa, ele experimenta corte, ele experimenta poda, ele experimenta muitas coisas para poder trazer uma palavra que vai transformar, que vai edificar a vida de vocês aqui dentro. Sabem, queridos, no dia de Pentecostes, quando estavam lá reunidos 120 pessoas, lá no cenáculo, o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, e de repente, Pedro vai para um lugar mais aberto e começa a pregar, 3.000 pessoas se convertem ali, e a conversão daquelas pessoas não se deu com um sermão massageador de ego, não se deu com um sermão coach, não se deu com um sermão de autoajuda, mas foi com um sermão que começava assim: convertei-vos e arrependei-vos dos seus maus caminhos. Aquele Jesus Cristo que vocês mesmos mataram, esse era o Filho de Deus. Começou trazendo uma realidade dura, mas uma realidade abençoada que nos trouxe salvação. Sabem, queridos, o que convence as pessoas não é a oratória, não é a tua hermenêutica, não é a tua semântica, não é como você fala o português direitinho. Muitas vezes eu tento falar o português direito, mas às vezes eu esbarro no nós fomos, nós voltemos, e aí vai. Não é isso. O que convence as pessoas, querido, não é o teu conhecimento intelectual. O que convence as pessoas é o Espírito Santo que habita dentro da tua vida. É o Espírito Santo que te transforma dia a dia. É o Espírito Santo que fala, vai, e você vai, e obedece, e ali acontece a cura. Sabe, nós precisamos entender que a palavra na nossa boca é uma arma para a salvação das pessoas. E é engraçado que muitas vezes a gente usa essa arma do jeito errado, né? A palavra ela é clara quando ela diz, a vida e a morte estão no poder da língua, aquele que bem a utiliza come do seu fruto. Como nós usamos a nossa boca para aquilo que não presta, não é verdade? Como muitas vezes nós usamos a nossa boca para murmurar, maldizer, para xingar. Quando é muito mais fácil abençoar. E nesse xingar também eu quero incluir alguns xingamentos católicos, alguns xingamentos cristãos, tá? Filho de Jezabel, discípulo de Balaque, essas coisas aí também não pode. Mas muitas vezes a gente usa esses termos. Mas, queridos, por que nós não abençoamos? Por que nós não usamos a nossa boca para trazer vida? Por que nós não usamos a nossa boca para trazer transformação, para pregar a palavra? Porque nós falamos de tudo, mas temos vergonha de falar de Cristo? Porque nós conversamos sobre tudo numa fila de lotérica, numa fila de açougue, numa fila de mercado, mas temos vergonha de quando alguém está falando que está passando mal? Então vem cá, eu quero orar por você. Eu já contei para vocês do Cristão 007, né?
Cristão 007 é aquele que só ele sabe que ele é cristão. E às vezes até Deus duvida de que ele é cristão. Sabe, nós precisamos deixar de ser esse tipo de crente. Quando alguém nos pergunta a nossa fé, nós precisamos ter coragem, ter ousadia de admitir o que nós somos, cristãos. Cristãos, e se você não é, eu quero orar pela tua vida, para que você seja salvo, para que nós possamos ter o mesmo Pai. Sabem, amados, aqui uma coisa muito interessante que eu escrevi aqui, não é apenas o pastor no púlpito que prega, você é uma voz de Deus no trabalho, na escola, na vizinhança. Que voz você está sendo? Não estou dizendo que a todo momento vão sair versículos bíblicos da nossa boca, não é isso. Mas nós precisamos nos esforçar, queridos, para sermos testemunhas de Deus aqui. Nós gostamos quando falamos assim, somos embaixadores do reino, não é verdade? Vamos lá para 1 Pedro, nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Cara, quem não gosta de ouvir isso? Eu sou propriedade de Deus. Maravilha! Mas eu não posso me esquecer que enquanto propriedade de Deus, que enquanto embaixador de Deus aqui nessa terra, eu tenho responsabilidade, eu preciso honrar a pátria que me mandou ser um embaixador aqui. E como eu tenho honrado? Sabem, queridos, vamos dar uma olhada ali para o versículo 10, que diz assim: e como ouvirão se não há quem pregue? Eu já falei alguma coisa sobre isso até agora, sobre a nossa função enquanto igreja, a nossa missão enquanto igreja. Deus escolheu usar pessoas comuns para anunciar uma mensagem sobrenatural. Tem alguns, sabe, isso foi uma coisa que sempre pesou um pouco a minha vida até eu entender. Eu nunca tive a minha conversão, gente, para vocês terem ideia, eu já falei, foi uma célula ouvindo cantar Jesus Santo e Ungido de Deus. Ali Deus já me fez ficar de quatro babando por Ele. Não teve nenhum cabum, o Espírito Santo não veio, não me curou, eu fui curado depois. Mas sabe, aos olhos da sociedade de um modo geral, eu era uma boa pessoa. Não tinha nada que falasse assim, não, ele vai para o inferno. Aliás, tinha, o principal, eu não tinha Jesus. Mas sabem, a minha conversão foi uma conversão muito simples, muito comum, comparada com a talvez de alguns aqui que passaram por tantas situações e encontraram Deus de uma forma tremenda, maravilhosa. Sabe, Deus escolheu pessoas comuns para levar uma mensagem extraordinária. Vocês já pararam para pensar que se Deus estalasse os dedos, os anjos teriam o maior prazer em pregar o Evangelho? E eles fariam isso perfeitamente. Só que eles não podem fazer isso porque eles não podem experimentar a salvação. Aquilo que só eu e você podemos experimentar. E queridos, por que essa mensagem maravilhosa, que essa mensagem que transforma, que essa mensagem que restaura, por que nós temos tanto medo em passá-la adiante? A igreja não é um clube de bênçãos, mas um centro de envio. Você já se perguntou para Deus, por que você está aqui dentro hoje? Você já se perguntou para Deus, Deus, por que eu vou na tua casa? Por que o Senhor me alcançou? Sabemos que o amor dele é a primeira coisa, é a primeira resposta que nos vem. Mas você está aqui hoje, não apenas para você sentar nessa cadeira. Você está aqui hoje para você participar, para você ser o milagre que alguém está orando. E você está disposto a ser esse milagre? Eu entendo que o nosso culto começa às 6, tem gente que ainda não jantou. Mas, gente,
Querem ver uma coisa? Quem aqui é palmeirense? Ergue a mão aí. Temos alguns. Ainda bem que o pastor Satírio não está aqui, que senão ele ia ficar chateado. Quem aqui é corintiano? Ergue a mão aí. A gente ora pela conversão ainda, beleza? Quem aqui é São Paulino? Tá. Vai dar quase pau a pau entre corintiano e São Paulino. Está tendo um jogo lá, Corinthians e São Paulo. Beleza? São Paulo marcou um gol. O que os corintianos, o que o São Paulino vai fazer? É assim? Não, né? Agora, vamos tentar fazer um negócio que vai agradar todo mundo. Bom, também não sei se vai agradar todo mundo, né? Quem aqui torce para o Coxa? Tá vendo? Olha só. Por que quando nós estamos assistindo um jogo de futebol, ou estamos assistindo um show de um cantor gospel que a gente gosta muito, é aquela festa, né? Não é verdade? Por que quando nós estamos na casa de Deus, muitas vezes nós ficamos tímidos e apáticos? Sabem, queridos, aqui nós deveríamos expressar a nossa maior gratidão a Deus. Aqui, quando alguém fala assim, se você pode agora, dê um brado de vitória ao Senhor. Aleluia. Sabe, nós precisamos despertar, não só para coisas do mundo que nos interessam. Por isso a igreja não é só um clube. Aqui é um centro de envio. Por isso que eu disse que eu amo essas bandeiras aqui em cima. Sabe, tem muitas vezes que eu estou ali embaixo, eu fico olhando. Nossa, Deus, olha a bandeira da Albânia lá. Cara, o que aquela bandeira está fazendo no meio dos países da América do Sul? Mas se o Senhor colocou ela lá, é porque Deus tem um propósito. Quantos aqui já oraram pela bandeira da Albânia, aquela bandeira vermelha com uma águia negra? Sabe, quantos aqui já oraram pela bandeira da Coreia do Norte, aquela bandeira de 2 listas azuis, com uma lista vermelha e uma estrela vermelha no meio? São países onde há perseguições, tá? Nós gostamos de orar bastante pelo Brasil. Quantos aqui já oraram pela bandeira do Nepal? Bandeira da Mongólia. Jardel está fazendo um trabalho incrível lá na Mongólia. Sabem, queridos, nós somos um centro de envio. Nós estamos aqui para cumprir um propósito, e nós precisamos cumprir esse propósito. O Espírito Santo não nos unge só para sentirmos, só para sentir quando Ele está aqui, só para sentir quando alguém vai ser curado. Não! O Espírito Santo nos unge para servir. O Espírito Santo nos unge para ser a mangueira que vai levar a água do Espírito Santo até quem está precisando. O Espírito Santo nos unge para ser aquela pessoa, aquele milagre que alguém está orando. Há vidas dependendo da sua voz. E eu espero que ela não esteja calada. Há pessoas que só ouvirão falar de Jesus através de vocês, através de nós. Já falei isso, nós somos únicos. Talvez o único propósito da minha vida seja levar uma pessoa para Cristo. Aquela pessoa que, se não fosse o Rômulo, não iria para Cristo. E não por eu ser eloquente, não por isso, mas porque talvez eu vou saber como alcançar o coração daquela pessoa. E é assim com cada um de nós aqui dentro. Esse ano nós pregamos para quantas pessoas? Nós testemunhamos aquilo que Deus fez nas nossas vidas para quantas pessoas? E sabe, eu quero dizer uma coisa para vocês: quando nós nos calamos, uma vida se perde.
Se não se perdeu, pode se perder. E isso é uma responsabilidade muito grande, porque não é algo que para nós não é opcional. Vai se você quiser. Não, a palavra diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho. É uma ordem. Não é opcional, amados, e nós estamos trabalhando isso nas nossas vidas como se fosse algo totalmente opcional. Quantos aqui trabalham em indústria ou em empresas e o patrão chega e fala assim: faz isso. Se você não fizer, o que acontece? É mandado embora, ganha suspensão. Ele fala para você, assim, muito gentilmente, né? Pode terminar o seu dia em casa, pode descansar, e depois você ganha uma suspensão de 3 dias. Mas uma coisa é fato: o patrão falou, a gente cumpre, não cumpre? Por que quando Deus nos fala alguma coisa, nós tratamos com desleixo? Já falei para vocês, antes de eu dizer isso para vocês, Deus me prensou. Sabe, enquanto nós nos calamos, alguém se perde. Mas quando nós falamos, queridos, o céu se move, o céu se abre, coisas maravilhosas acontecem, anjos descem. Sabe, uma vez, eu me lembro que, Felipe, me corrija se eu não estou errado, o pastor Paulo Canuto, ou foi o pastor Hari, que liberou 2 anjos aqui para a igreja? Pastor Hari. Quantos aqui, alguma vez, ousaram falar assim: Senhor, que os anjos estão liberados para essa igreja, que o Senhor envia para essa cidade, não permitindo que o teu povo fique em casa, acomodado, mas para que eles tragam o teu povo para a igreja. Ou então, para que esses anjos estejam indo nos 4 cantos da cidade e estejam impedindo que o mal entre mais nessa cidade. Amados, é só usar a boca, é só usar as palavras, é só falar, é só usar a oração. Os anjos estão ao serviço da igreja. Esses anjos foram liberados para essa igreja, para serem bênçãos nessa igreja. Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Como eu falei, né, isso não foi uma sugestão, foi uma ordem do Rei dos Reis. E muitas vezes nós não cumprimos. Deus não nos chamou para sermos apenas frequentadores, mas porta-vozes do reino. Sabem? E é muito triste quando eu vejo bancos vazios na igreja. Eu entendo que pessoas vêm e vão, eu entendo que há muitas situações, eu entendo que muitos não podem vir, eu entendo. Mas, querido, se fosse um show gospel, se de repente aí anunciasse na Igreja Cristianismo Decidido Oliveira, domingo, 18 horas, grande show com fulano de tal, ia lotar, não ia? Por que para entregar o nosso culto a Deus, às vezes, nós não somos tão diligentes quanto para fazer as coisas que nos interessam? Sabem, queridos, a unção que existe nesse lugar não é para nós guardarmos ela, é para nós espalharmos essa unção. E como que nós vamos espalharmos essa unção? Queridos, há tanta gente, às vezes, que vem na igreja, passa 1, 2, 3 anos, que quando ela vai colocar a armadura dela, a armadura não cabe, porque ela desenvolveu um certo carocinho espiritual, ela desenvolveu um certo colesterol espiritual, e a armadura está apertada, não cabe mais. Como que Deus vai encher aquilo que já está cheio? Por isso, nós precisamos transbordar. Nós precisamos compartilhar a unção que recebemos. Nós precisamos, queridos, nós precisamos orar por cura pelas pessoas, nós precisamos testemunhar as coisas que Deus faz na nossa vida. Nós precisamos
espalhar toda a unção que recebemos aqui dentro. Só que é engraçado que muitas vezes nós não espalhamos testemunhos, nós não espalhamos unção, espalhamos testemunhos. Sabe, dá uma pensada, como muitas vezes tem sido o teu comportamento no trabalho. Será que você chega, será que você é pontual no seu horário de trabalho, ou você é daqueles funcionários que chegam 5 minutos atrasados? Será que você é daqueles funcionários que quando o patrão vai te perguntar alguma coisa, você já pensa assim, bom, eu preciso contar alguma coisa, porque senão ele vai me falar alguma abobrinha e eu não vou gostar. E aí você vai para a mentirinha santa. Será que no seu trabalho as pessoas sabem que você é cristão? Ou elas imaginam que você é um 007? Pensa nisso. Quando abrimos a nossa boca, Deus abrirá os céus. Quando pregarmos, o Espírito Santo vai convencer corações. Quando testemunharmos, milagres vão acontecer. Nós precisamos aprender a orar pedindo ousadia para Deus. Nós oramos pedindo tantas coisas, menos ousadia. E a palavra diz, né, que nós pedimos e não temos, porque pedimos mal, pedimos para esbanjar naquilo que nos agrada, não naquilo que é o propósito do Senhor. Precisamos aprender a testemunhar a nossa fé diariamente. Precisamos aprender a apoiar missões e evangelismo local. As células, amados, as células são ótimas para isso. Me lembro que há um tempo atrás o Juliano fez lá o pedágio lá na célula Kadosh. Queridos, nós temos ótimas ferramentas nas mãos. Nós não precisamos inventar a roda, já falei isso. Nós só precisamos colocar ela a rodar. E se de repente não está rodando direitinho, talvez colocar ali um pneuzinho para ela rodar mais suave. Mas olha, quinta-feira agora, a célula Filhos da Luz for evangelizar a quadra deles ali. Moram aqui em cima, umas 2, 3 quadras para cima. Temos tantas oportunidades de fazer evangelismo, de agir, de mostrar, de apresentar Jesus, de testemunhar aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Só que nós não fazemos isso. Sabe, Deus está levantando nessa geração pregadores cheios de fogo. Jovens e adultos que não terão vergonha do Evangelho. Isso eu tiro como uma palavra profética para a minha vida e para a tua vida. Pessoas que não vão se envergonhar, pregadores de rua, pregadores nas redes sociais, pregadores nas escolas, pregadores nos púlpitos, professores ungidos, motoristas evangelistas, mães intercessoras, jovens cheios do fogo, empresários missionários. Pessoas comuns com uma mensagem sobrenatural. Não importa o local, o Evangelho precisa ser ouvido. Isso eu profetizo na tua vida e na minha vida. Eu profetizo que onde você estiver, você vai ser um ganhador de almas. Você vai falar do poder de Deus, do poder transformador de Deus, e pessoas vão se converter a Ele, vão se entregar a Cristo e vão servir a Cristo. Não porque você é o bambambam, mas porque quem habita em você é o cara. Sabem, queridos, e ali em Romanos 10:17, Aline, coloca para mim lá, fazendo favor. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé não nasce de sentimento, ela vem da palavra revelada. Ela vem de ouvir a palavra. Quando alguém ouve a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo gera fé viva no coração. E queridos, eu sempre comento com o pastor Felipe e com a Andréia, eu sei o meu relacionamento com Deus. Eu não preciso que o Espírito Santo faça coisas grandiosas na minha vida, para mim saber que Ele está comigo. Porque eu sei, porque Ele gera essa convicção aqui dentro do meu coração. Ele gera essa convicção de que eu sou dele, Ele habita em mim e ponto final. E se o diabo vir, Ele que vai ter que correr.
porque isso é uma promessa bíblica. A palavra diz que Jesus venceu Satanás e colocou sobre os nossos pés. Então é Ele que tem que ter medo de mim. Eu sou luz, quando eu chego num lugar onde é trevas, aquele lugar deixa de ser trevas e passa a ser luz, porque onde habita a luz não há trevas. E nós precisamos aprender a ser luz em todo o tempo. O inimigo quer calar a voz da igreja, porque ele sabe que onde há palavra há fé, e onde há fé há vitória. O que você tem buscado no Senhor? Pelo que você tem orado ao Senhor? Você tem descansado? Você tem usado a tua fé para que isso aconteça? E, aliás, a definição bíblica de fé é uma das coisas mais doidas que eu já vi na minha vida. Se é que eu posso usar essa palavra aqui, doida. Mas tudo bem, eu vou usar ela. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que ainda não se veem. Gente, fé. Tem coisa que a gente só consegue entender e aceitar pela fé. Sabe, quando nós temos fé e nós testemunhamos, pregamos, correntes se quebram, o medo se transforma em esperança. E o impossível se torna possível. Quem aqui já viveu algum impossível na vida? Eu já vivi alguns. E Deus, por acaso haverá impossíveis para Deus? O que para você talvez hoje seja impossível, queridos, para Deus, ó, é um instalar de dedos. Nós precisamos ter fé e confiar nele. Confiar que ele vai fazer. Entender que quando sim Deus, voltando, precisamos entender que o sim dele nos abençoa. O não dele nos protege. E o silêncio dele nos prepara. Em qual dessas fases você está vivendo? Eu vivi o silêncio dele muito tempo. E hoje eu entendo. Do mesmo jeito que eu também tive muitos nãos. E glória a Deus por cada um desses nãos. Porque esses nãos me moldaram. A palavra pregada ativa a fé. E a fé ativa o poder de Deus. Vocês querem um exemplo disso? A mulher do fluxo de sangue. Também tem outro exemplo maravilhoso disso, que eu quero comentar sobre ele um pouco. Bartimeu. Todos nós já ouvimos falar de um cego chamado Bartimeu na Bíblia, não é verdade? Um tal do cego que chamava Bar, que era filho de Timeu, por isso ele tem esse nome, Bartimeu. Aí um belo dia ele estava lá sentado em Jericó, mas ele ouviu que ali ia passar Jesus. Aí de repente ele começou o burburinho da multidão, e o que ele fez? Jesus, filho de Davi, Jesus. Foi assim? Ou ele berrou? Não tem criança dormindo aqui não, né, gente? Uma vez eu fiz isso na célula, eu acordei um bebezinho, eu fiquei mal pra caramba com isso. Jesus, filho de Davi, olha para mim aqui, eu preciso que você olhe para mim. Desculpa, perdão. Eu falei, gente. Mas sabem, quando nós precisamos de Deus, quando nós precisamos que Jesus haja na nossa vida de uma forma sobrenatural e rápida, muitas vezes a gente fica assim, Jesus, filho de Davi, Jesus, estou aqui. Nós precisamos aprender que quando nós precisamos de Jesus, nós precisamos chamar com toda a força dos nossos pulmões. E aí, queridos, ele chamou lá 1, 2, 3, 4 vezes.
Até que chegou alguém e começou, fica quietinho aí, para de importunar o mestre. Não adianta chamar, deixa quieto, rapaz, você acha que ele vai vir aqui te ouvir? Quantas vezes talvez nós não ouvimos isso no nosso meio? Quantas vezes alguém chegou para a gente e falou, desiste disso, você nunca vai conseguir realizar isso na tua vida? Quantas vezes alguém chegou para você e falou, você é burro, nasceu burro, vai morrer burro? Quantas vezes você ouviu do seu pai, da sua mãe, do seu tio, de alguma pessoa que era autoridade na tua vida, que você não era nada, e você tomou isso para a tua vida? Se Bartimeu se contentasse com aquilo, vocês acham que ele teria voltado a ver? Não, né? E sabem, Jesus ouviu ele. E aí alguém foi lá e falou, vem cá que o mestre te chama. Vocês acham que Jesus não sabia o que Bartimeu precisava? Detalhe, só que antes de Bartimeu chegar para Jesus, a palavra diz que ele lançou fora a capa. A capa era a única proteção que ele tinha. Que proteção você precisa deixar hoje para que você possa pregar, testemunhar, para que você possa abrir a tua boca, para que você possa ser o milagre que alguém está precisando? De onde você precisa sair hoje para que alguém seja abençoado pela tua vida? Talvez você precise deixar de lado hoje o teu comodismo. Vamos falar a verdade, é gostoso ficar em casa tranquilo, não é? Gente, eu gosto, pelo meu temperamento é uma maravilha, mais gostoso ainda. Mas, queridos, há tanta coisa acontecendo fora das nossas casas. Há tanta gente precisando de uma palavra de apoio, de uma palavra de incentivo, de uma palavra de encorajamento. Há tanta gente precisando de uma oração. E quando Jesus chama Bartimeu até ele, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Bartimeu responde, mestre, que eu torne a ver. Jesus sabia que Bartimeu queria ver. Jesus tinha olhos, era simples, era só ver. Mas por que Jesus nos pergunta? Porque Ele quer a nossa fé. Se eu chegar até Jesus, crendo que Ele é o autor e consumador da minha fé, queridos, não vai ter nada que não vai acontecer nas nossas vidas. E com isso eu caminho para a conclusão. Nesse texto, eu percebo que Paulo, ele é muito enfático, principalmente quando ele diz assim, como ouvirão se não há quem pregue? Nós temos uma missão, queridos, pregar o Evangelho. É atribuída uma frase a Santo Agostinho, mas na realidade ele nunca disse isso, que diz assim, pregue em todo momento e se necessário use palavras. Eu quero dizer para você, pregue a todo momento, porque talvez a tua vida é a única Bíblia que uma pessoa vai estar lendo. E tome muito cuidado com ela, porque talvez você ache que vai dar tempo de você passar limpo, mas pode não dar tempo de você passar ela a limpo. Viva o Evangelho. Pregue o Evangelho. Sabem, queridos, e isso não é apenas uma pergunta teológica, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Mas muitas vezes eu vejo como Deus falando assim, cadê os meus mensageiros? Quem vai? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Sabem, amados, Deus não procura crentes perfeitos. Ele procura crentes dispostos. Se você está disposto a ser um crente útil na mão de Deus, Ele vai te fazer útil. Muitas vezes nós gostamos de dar desculpa, né? Senhor, eu não sou perfeito. Eu não consigo fazer isso, eu ainda sou isso, eu ainda sou aquilo. Não. Nós damos muita desculpa para Deus. Muitas vezes nós temos muito complexo de Moisés, né? Senhor, eu sou pesado de boca.
Ah, Senhor, eu matei um cara lá no Egito. Ah, Senhor, eu não sei falar. Ah, Senhor, não vai dar. Manda outra pessoa no lugar. Sabem, a Bíblia não diz isso, tá? Eu também não quero que você tenha isso como algo concreto, algo certo, mas é um pensamento que eu tenho. Se Moisés não tivesse reclamado tanto, será que a descendência de sacerdotes não viria dele? Se eu e você não tivéssemos reclamado tanto, será que nós não estaríamos colhendo bênçãos maiores hoje? E aí eu pergunto para você, qual é a bênção, qual é o legado que você quer deixar para a sua família? Fique de pé agora um momento. Eu queria estar pedindo para o grupo de louvor vir aqui, estar ministrando uma música. Às vezes os ministros de louvor eles têm que fazer umas peripécias que eu vou dizer, viu? Às vezes vem o chato do pregador. Fala, Fran. Eu não entendo mímica, eu sou muito ruim de mímica. Tá. Então vem cá agora. A Fran tem um testemunho. Então logo depois desse testemunho o grupo de louvor já vai tocar uma música. Amém, glória a Deus. A gente estava orando nos 40 dias, né, de orações. A irmã da minha cunhada, ela teve câncer. Quando ela descobriu um câncer de mama, no pulmão e na cabeça. Foi um choque geral na família. A minha cunhada teve que vir do Japão, que é a irmã dela, porque ela tinha, tipo, 1 mês de vida. E para Deus nada é impossível. A gente orando, tudo, ela fez a cirurgia da cabeça, está sem o tumor. Depois está fazendo a recuperação do pulmão, já está curada. E agora só falta a mama. Então, para Deus nada é impossível. Amém? Continue orando, porque Ele é todo poderoso. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, habitualmente, eu tenho muita dificuldade em fazer isso. Mas eu quero pedir para os líderes virem aqui à frente. E eu quero te desafiar. Se algum líder tiver alguma palavra de conhecimento para a igreja em relação à cura, se você tem buscado alguma cura, se você precisa que o Senhor restaure alguma coisa na tua vida, eu quero te desafiar a vir aqui na frente, mas não é honrar a fé do Rômulo, não. Você vai vir aqui na frente honrar a vida dessas pessoas que estão aqui para orar por vocês. Vocês vão vir aqui à frente crendo que essas pessoas vão orar e que o céu vai abrir e que algo vai se mover no espiritual e que Deus vai fazer. Mas não é porque eu estou dizendo isso para vocês, é porque a palavra diz isso. Queridos, eu tenho aprendido na Bíblia que quando Deus ordena a bênção me alcança e ela permanece na minha vida. Então eu quero te desafiar a sair daqui hoje transformado. Eu quero te desafiar a sair daqui hoje liberto. Eu quero te desafiar a sair hoje daqui curado. Então eu quero pedir que os líderes venham aqui na frente. Os líderes, os pastores, venham aqui na frente, enquanto o louvor vai ministrar essa noite. E ao chamar Deus